Recentemente teve alguns devs que me perguntaram algumas coisas ali, e aí eu pensei assim, como que eu posso ajudar eles nessa situação? Veja bem, eles precisam de um campo que faça máscara de CPF. E aí logo em seguida já surgiu a dúvida de como fazer essa máscara para CNPJ e se era possível fazer as duas em um campo só. Então vou começar aqui pelo CPF, depois a gente faz a alteração para o CNPJ. E aí eu mostro para vocês como é que fica quando você mistura as duas regras junto. Tudo isso com HTML, CSS e JavaScript apenas. E você pode levar isso para qualquer outra linguagem que tenha essas referências que eu vou mostrar aqui, beleza? Se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa o like para eu saber, para eu poder entender como que vocês querem esse conteúdo aí que eu vou estar criando para vocês, beleza? Então vamos aqui para edição aqui do nosso código, beleza? E aí eu clico aqui, ó, no full screen. Beleza, chegamos aqui na nossa telinha de edição. Vou fazer aqui no CodePen e aí depois eu mando o link para vocês, tá? Os links vão estar sempre por aí na descrição. Vocês podem estar acessando. Então aqui no CodePen, ele é uma ferramenta bem simples. Eu tenho aqui em cima da minha câmera aqui, eu tenho a nossa visualização e ao lado aqui a gente pode programar em todas as áreas do que a gente precisa, tá? Então, para que a gente possa fazer esse componente, a gente vai primeiramente fazer uma configuração. Então aqui eu vou ensinar agora vocês a fazerem essa configuração no CodePen para estar usando o Tailwind CSS. Tailwind CSS é uma ferramenta espetacular e adianta muito para quem quer entregar componentização bem rápida e já tem um entendimento de CSS ali e acelera, cara. Esse Tailwind ele acelera bastante sua entrega. Eu vou estar mostrando para vocês como instalar, como usar ele aqui no CodePen e depois vai ser a mesma coisa para os seus arquivos HTML. Então, antes da gente começar, a gente vai no Tailwind CSS, CDN, para pegar o link que nós vamos colocar no header. Então aqui ele diz para você colocar esse script e aí embaixo você já pode começar a usar as classes. Basicamente isso. Então no head da sua aplicação você vai colocar esse script. Caso você queira personalizar alguma coisa muito específica, você pode colocar essa situação aqui, que nós não vamos usar agora, mas fica aí o detalhe. Você pode botar algumas variáveis que você criar. Então, cara, essa documentação é fantástica, muito fácil de entender. Você precisa ter um pouco de inglês, né? Mas se você tiver isso e tiver com um tempinho para investir, vale a pena aprender. Deixa eu pegar ele aqui. E aí nós vamos aqui em Settings, a gente clica em HTML, e aí vai ter aqui, Stuff for Head, ou coisas para o cabeçalho, né? Então a gente cola aqui aquele script. Seguindo isso, a gente já pode começar a usar as tags do Tailwind, as propriedades do Tailwind dentro do nosso código, ok? Então, nós vamos criar aqui um div para testar, vamos fechar esse div, certo? Div nada mais é que uma caixa onde a gente vai poder botar nossos componentes. E aí agora a gente vai colocar as nossas classes. Vamos ver se funcionou. A gente bota um W screen. Eu quero que ele ocupe toda a minha área branca aqui da tela. E o H screen também. Isso é só para essa situação que eu estou usando aqui. A gente bota um BG Zinc 600. Só para ver uma cor. Se ele compilar, ele já muda a cor do fundo para nós. Então, quer dizer, está funcionando já o nosso Tailwind na última versão, inclusive. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um formulário aqui e eu separei um código que eu quero estar olhando com vocês aqui. E, assim, não vai ter muita coisa de novidade, entendeu? Mas ele já vai nos encaminhar para o que a gente quer. Então, aqui eu vou botar um gray só para seguir o nosso modelo, e eu vou dizer que a nossa estrutura que nós vamos usar aqui é flex, então vou botar um flex no começo. Então aqui a nossa casca da aplicação, nossa área aqui, ela já está bem pronta, né? Então vou começar a trabalhar aqui dentro, estilizando mais algumas coisas. Então eu vou criar agora a nossa caixinha para que a gente coloque o nosso campo de CPF, né?
Então, para isso, eu vou criar outra div. E aí a gente fecha essa div. Vou fechar aqui que eu fiz um div de preguiçoso aqui. Coloquei essa div aqui. Dentro dessa div, então, eu vou começar a estilizar os meus campos, certo? E aí, para a gente continuar, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou botar o class, e aí a gente vai começar aqui com max width, a largura máxima. E aí eu quero botar um número, né? Interiormente a gente coloca assim, 420 pixels. Então, independente de onde a gente tiver, a largura máxima que ele vai ter é 420 pixels. A minha altura vai ser 40, seguindo a marcação do Tailwind. E aí eu posso botar o width 96. Que vai ser o meu padrão de largura, caso seja menor, né? Em seguida, o que eu vou botar aqui? A margem top eu vou botar 8, para ele ter uma distância da área de cima ali. Um MX alto, certo? Uma margem X alto, daí ele já alinha automaticamente dentro do flex que ele está sendo relativo, né? Deixa eu ver, e aí assim, o BG White, calma aí que fica junto aqui, BG White para nossa caixinha ser branca, Rounded, LG para que as bordas sejam arredondadas no tamanho largo, né? Que ela vai ser um pouquinho mais redonda que normal. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A gente vai ter overflow item, e qualquer coisa que extrapolar essa nossa caixinha ele vai guardar para dentro, ele não vai esticar a nossa caixinha para os lados, né? Para a gente poder manter a nossa proporção dessa caixinha aqui. E um shadow MD para criar uma sombra. Tá? Ela ainda não apareceu ali porque não tem conteúdo, mas se eu colocar o conteúdo aqui, ela já deve estar aparecendo. Ali, ó, mais ou menos esse formato, tá? Agora, para a gente poder prosseguir, o que vai acontecer? Eu vou criar aqui mais um div. Vai ser o que vai conter o nosso grupo aqui de input, né? Aí, label. Vai ser aqui, beleza. E aqui nesse div a gente vai botar o class dele também, tá? E aí ele vai ter alguma coisa básica, padding x igual a 6 e padding y igual a 4. Igual aqui. E o width dele vai ser full. É para pegar todo o espaço que ele tem ali para poder fazer o nosso componente. Agora, dentro desse nosso div aqui, a gente vai começar a fazer o nosso label e o nosso input, tá? O label é a marcação, né? É o nomezinho do campo quando a gente vai digitar alguma coisa. Então, coloca aqui label para qual campo que esse label é. Aí eu vou botar aqui que é o CPF, tá? E o class dele, que a gente vai definir também. Para isso, a gente bota aqui CPF, tá? E a gente fecha o label. Tá? Isso aí. Então aqui a gente já tem nosso label CPF. Agora vamos utilizar ele rapidinho. Então ele vai ter o seu display block. Nós vamos ter o tamanho do texto SM. Nós vamos ter o font medium, né? Que é para ficar um pouquinho mais, ligeiramente mais grossinho ali, né? E a cor do texto é text gray 700. Ficar um preto, né? Vai ficar uma corzinha mais suave. Ó. Vocês já ficou legal ali nosso campo. Agora a gente vai botar o input embaixo. Input tipo, que vai ser texto, né? E aqui a gente fecha ele mesmo. E aí a gente tem dois pontos. O primeiro é que
aqui a gente tem que colocar o ID, né? Vai ser CPF, já que o label está dizendo, ó, essa marcação aqui é pro campinho de baixo chamado CPF, então a gente tem que ter essa referência. E a gente também tem que cuidar agora de duas coisas. Primeiro que o CPF, ele vai ter, com uma máscara junto, ele vai ter um tamanho total de 15, certo? Então se você contar, são 9, 10, 11 números e mais os símbolos que vão ali no meio, que é ponto, ponto e o tracinho, vai dar 15 no total. Então, para a pessoa digitar e não extrapolar esse número, não ficar digitando vários números e tal, a gente coloca uma propriedade chamada max length. Max length. Bem difícil de falar. Poucas pessoas acertam de primeira essa palavra aqui. Mas a gente coloca ele como 15. Tá? E aí o que vai acontecer? Quando você começar a digitar, ele só vai digitar 15 caracteres naquele campo. Mais que isso, não. Isso vai servir para nós para o futuro ali, quando a gente estiver programando o JavaScript aqui do lado, certo? Então, beleza. Agora a gente vai botar as classes para deixar o nosso campinho bonito, tá? Então, esse aqui, wFull. Nós vamos ter border. Vamos ter rounded. Deixa eu ver o que mais que nós vamos ter aqui. Padding de 1 e um margin top de 2. Tá? Então, se vocês olharem aqui em cima, ele já está bacana, né? Já está aparecendo. E ó, se a gente clicar, ele aparece bem mais, né? Então, o nosso campo está aqui. Então, se eu começar a digitar aqui, ó, pode ver, ó, que ele para. Ele chega no 15 aqui, ele para, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos digitar com os números 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto, 7, 8, 9, traço, 2. Então é isso aqui, ó. Ele não deve, ó. 15 ainda tá muito. Então a gente tem que colocar 14 aqui, ó. 14. Aí ele não vai deixar a gente digitar tudo aquilo aqui. Então fica 1, 2, 3, ponto. Peraí. 1, 2, 3, ponto. 4, 5, 6, ponto. 7, 8, 9, traço, 1, 2. Né? Ó, ele não deixa mais eu digitar. Eu tô digitando várias coisas aqui, ó. E não deixa eu passar por causa desse max length aqui que eu vou botar aqui. E que a gente vai usar depois também para outra máscara que a gente vai usar. Tá? E aí, por fim, eu deixei aqui uma dica, certo? Que é apenas um parágrafo, então eu vou botar um P aqui embaixo do nosso input, certo? Logo embaixo do nosso input aqui, deixa eu ver como é que ele está. Eu botei esse aqui, é um P, sem identificação nem nada. Tá? Digite o CPF ou CNPJ para mascarar ele, para colocar a máscara. Então aqui a gente pode colocar aqui uma classe dele, né? Colocar aqui text sm, certo? A gente pode colocar xs também. XS. Agora sim. Aí ele vai deixar menorzinho aqui para nós, ficar mais bonitinho, né? E aí eu também deixei uma outra tag aqui, que é um link que eu gosto de deixar, caso vocês queiram me seguir, certo? O que serve esse link? Ele vai levar para o meu repositório, entendeu? E o que acontece? O CodePen, ele é uma ferramenta... Deixa eu mudar aqui. Cadê aqui? O CodePen é uma ferramenta que, quando as pessoas forem procurar por esse conteúdo, eu consigo indexar ele melhor. Então, por exemplo, hoje se a pessoa procurar formulário de envio, formulário de contato, por exemplo, o CodePen. No CodePen já tem vários exemplos que fazem isso. Então, quando a pessoa achar, por exemplo, esse formulário que eu estou fazendo aqui de validação do CPF, ela já vai ver o meu link, ela pode clicar e entrar em contato comigo, aprender mais. Então, assim, se você estiver fazendo um CodePen, eu sugiro sempre deixar uma área de contatos ali para que as pessoas possam vir falar com você depois, né? Então, deixa eu voltar para aqui, coloquei a tela full screen. Beleza. Então, pro nosso HTML é só isso, tá? Usando CSS é só isso aqui mesmo. Pode ver, não tem muita coisa, já tá funcionando aqui, ó, para CPF, ó.
Tá, que agora eu digito alguns números e ele passa, né? Porque ele não está mascarando ainda. Mas agora a gente vai vir aqui para a parte do JavaScript, aí vocês vão entender um pouquinho como é que funciona isso, beleza? Massa, cara! 23 minutos explicando, ontem eu fiz 20 minutos tudo isso. Vamos lá. E cadê o nosso JavaScript? Tá, perfeito. Então, para a gente fazer a nossa parte do JavaScript, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, uma variável, o ID do nosso campo. Então, CPF, input, vai receber document, que ele pega todo o documento, get element by ID. Aí a gente bota ali o CPF, lembra que a gente botou lá no JavaScript, né? Aqui, ó, em cima no JavaScript a gente colocou o ID, CPF, então para isso que ele serve. Agora a gente vai usar ele aqui para poder continuar a nossa programação. Beleza, com isso aqui, certo? Eu já consigo fazer algumas coisas. Por exemplo, vou fazer uma função aqui para nós, vai pegar toda vez que ele digitar, ele vai trazer para cá, quer ver? CPF input add event listener. Aí o tipo de evento, add event listener, escuta um evento que vai acontecer aí. É um evento de input. Então toda vez que o input CPF mudar alguma coisa nele, ele vai chamar uma função. Então deixa uma função aqui, essa função vai ter um evento que está acontecendo nela. E aí abre e fecha. E aí dentro dela eu posso fazer aqui, console.log event. E aí dentro do evento, o que eu quero? Eu quero target, que é o campo de input, e eu quero o value dele, o valor. Entendeu? Então toda vez que eu digitar aqui, esse valor vai estar vindo nessa propriedade toda do evento. Então aqui a gente lê evento, o input, né, dos eventos que estão acontecendo. Esse é o target dele, o alvo, né, o input que eu estou digitando. E dentro desse input eu quero o valor dele. O que está dentro dele? É basicamente isso que a gente vai ler agora. Então eu vou colocar aqui no console, aqui, ó. Ele já está reclamando que eu esqueci algumas coisas. Vamos revisar rapidinho. Show. Voltei aqui. Então, no princípio era um erro de cache que enquanto eu estava digitando ele estava guardando aqueles erros ali. A princípio é isso aqui. Então se eu começar a digitar aqui, vocês já vão ver o valor aparecendo ali embaixo. Ó. Conforme eu vou digitando, ele vai fazendo o valor. Então o que acontece? Com isso, toda vez que eu digitar, eu vou fazer um jogo aqui para que a gente consiga mascarar ele. Tá? Então, vou estar mostrando para vocês aqui a função que eu uso, tá? E aí a gente vai explicar ela passo a passo. Eu não vou ficar digitando aqui, porque até eu digitar, falar e ler tudo ia demorar, certo? Então, basicamente, essa aqui é a função que vai fazer a máscara. Existem várias outras maneiras de fazer, certo? Essa é uma delas apenas. Então, eu vou pegar aqui agora e nós vamos colocar aqui, olha só, eu vou pegar todo o meu input, porque esse input aqui eu posso receber A, B, C, D, E, isso não deve virar um CPF, entendeu? Então, para eu poder controlar isso, o que eu faço? Eu vou atribuir a uma variável aqui esse valor, só que sem as letras, números, símbolos, desculpa, números não, só os números vão passar por ela. Eu vou botar aqui const clear
input aqui cleaned input vai receber event target ponto replace. Aí aqui eu vou botar uma regra de expressões regulares, certo? Não precisa decorar, mas vocês podem pesquisar depois. Então aqui ele vai me trazer todos os números, os dígitos no caso, né? E eu quero tudo que não for dígito, eu quero que substitua por nada aqui. É isso que ele vai fazer, certo? E aí eu vou pegar aqui o meu event.target.value e ele vai virar então o que a nossa máscara vai fazer com ele, que é CPF, certo? E eu vou passar esse valor do clean input. Então agora o que vai acontecer? Toda vez que eu colocar algum caractere, ele vai passar aqui, vai tirar tudo que não for dígito, então só vai ficar aqui nesse input aqui só dígitos de números, certo? E aí depois ele vai mascarar ele pra gente, vai colocar os tracinhos, os pontos aqui, que eu já vou explicar aqui. E vai devolver pro valor, então o valor vai estar sendo alterado nesse ponto. Vamos lá. Dentro de CPF eu vou receber aquela string dentro da nossa função CPF, vou estar recebendo aquela string. E aí aqui eu vou estar fazendo um match para ver se aquele valor que está vindo lá ele está igual ao de um CPF. Então ele vai fazer o teste aqui para ver se o formato dele é um CPF. Se o formato for diferente do CPF, entendeu? Para jogar, aí ele vai formatar. O que acontece? Toda vez ele vai passar lá. Então essa função aqui, como eu usava ela para várias coisas, eu trato de novo aqui também, eu tiro todos os espaços, todos os dígitos, certo? E aí, o que acontece? Ele vai pegar aqui, ó, a primeira parte do código, os 3 primeiros dígitos, e vai separar do resto. E aí, o que eu quero que faça, né? Ele está fazendo essa separação. Pega os 3 primeiros e joga o resto pro lado. Então, nessa primeira etapa, ele vai pegar até o terceiro, ele não faz nada. Quando eu digitar o quarto, aí ele vai pegar os 3 primeiros e vai botar um ponto. E aí no quarto ele já vai botar aqui. A mesma coisa vai acontecer depois. Se eu tiver mais 3 dígitos e qualquer coisa, ele vai pegar então do quarto, quinto e o sexto. Depois ele vai botar um ponto e vai adicionar o resto para lá. Mesma coisa vai acontecer quando eu tiver, né, os 3 dígitos. E no final 2 dígitos, aí ele vai pegar os 3 dígitos finais e separar com os 2 últimos dígitos, como se fosse um CPF. Isso aqui são regras de expressões regulares. Eu não vou explicar isso nesse vídeo, mas vocês podem estar procurando depois ferramentas que ajudam com expressões regulares para entender melhor essas regras. Basicamente, ele vai fazer a máscara do CPF. Vamos testar ali como é que funciona. 2, 3, 4, 5, 6, já vem o ponto ali, ó, 7, 8, 9, e agora 1, 2. Ó, e o nosso max length trabalhando ali, ó, não deixa eu digitar mais nada além do CPF. Então, até aqui a gente aprendeu como fazer a máscara do CPF, certo? Agora, uma pequena alteração que a gente vai fazer no nosso código, ela vai fazer com que a gente possa estar trabalhando também com o CNPJ. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que voltar aqui no nosso HTML e a gente vai botar aqui CPF/CNPJ no nosso CPF/CNPJ. Eu escrevi sobre o label. Pronto. Certinho, agora já ajustou ali. Então a gente tem agora, a gente diz para eles, né, que esse campo é qualquer um dos dois. Certo? E aí a gente tem que mudar aqui. Em vez de 14 agora, ele pode aceitar até 18. Eu apertei insert. Agora vai. Então aqui, ó, o max length vai até 18, porque o CNPJ, com a máscara dele bonitinha, ele forma 18 caracteres no total. Então, agora a gente vai poder digitar o CNPJ. E aí a gente volta lá para o JavaScript. E a gente vai ter que fazer uma coisa bem parecida.
Para seguir essa ideia, eu criei uma outra função chamada CNPJ, certo? A função faz exatamente a mesma coisa que o CPF, tá? Só que eu deixei ela separada para vocês terem essa noção, né? Isso aqui faz isso, esse outro faz essa outra, né? E uma coisa importante, né? Aqui, ó, ele vai testar, ele vai fazer o mesmo passo a passo, né? Ele vai testar se não é um CNPJ, se não tá nesse formato. Aí ele vai tirar todos os dígitos, vai separar os 2 primeiros dígitos, botar um ponto, os três, botar um ponto, uma barra, os 4 últimos e pega o resto, ele faz o invertido barra os 2 últimos. É a mesma situação. Essas expressões aqui são expressões regulares, então se vocês quiserem aprender mais, tem sites que trabalham com isso. Mas basicamente vai fazer isso para nós. Só que aqui agora a gente vai ter uma regrinha diferente, certo? Aqui embaixo. Então, em vez de eu colocar direto aqui, eu posso fazer assim, ó. Posso fazer um if condicional aqui, ó. Então, se o tamanho do meu input digitado for maior que 11, quer dizer que ele é um CNPJ, né? Se eu tirei toda a formatação e o tamanho dele é maior que 11, quer dizer que é um CNPJ, então ele vai mascarar para mim, vai botar ali as barras, os traços, né? De CNPJ. Se não, se ele for menor que isso, né? Ele com certeza vai ser um CPF. Então eu posso trabalhar dessa maneira, certo? E caso eu queira só ter um CNPJ, é a mesma coisa do que estava antes. Eu só preciso tirar essa e aí ele vai estar mascarando só um CNPJ, certo? Então dessa forma, o que acontece? Eu posso digitar aqui um CPF, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. CPF, ok. Agora só que eu estou digitando um CNPJ. Só continuo e já está ali o formato CNPJ. E pode ver que colocando o 18 lá no max length do input, ele não deixa eu digitar mais nada. Essa função ali, ó, ela me permite também, o que acontece? Esse input do tipo texto, essa linhazinha 25, ela me garante que eu só vou ter dígitos aqui. Então aqui, ó, tô apertando A, S, D, F, G, tô apertando as letras aqui, não dá nada. Por causa dessa linha 25 aqui que me garante isso. Então, basicamente é assim que a gente faz um campo com a formatação e os 2 inputs sendo mascarados ao mesmo tempo, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, por favor, comenta, dê mais ideias de conteúdos que eu posso estar trazendo para vocês, para explicar mais para vocês terem conhecimento mais sobre a área de programação web, que é a área que eu atuo hoje e que eu espero poder colaborar muito com vocês e trazer muita coisa do que eu já aprendo hoje para vocês aprenderem. Beleza, pessoal? Então, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu, gente!